Olá, boa noite. A palavra impeachment aparece com cada vez mais frequência no noticiário nacional. E esse é o tema de hoje do programa Direito e Cidadania. Nós vamos mostrar para vocês, telespectadores, o que representa, o que é exatamente o impeachment na Constituição brasileira. Aqui no nosso programa, como vocês já sabem, temos a participação do advogado Jurandir Porto, que já está aqui conosco. Boa noite, doutor Jurandir. Estamos recebendo como convidados aqui o advogado e ex-presidente da OAB, Norberto Campelo, que é também conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e o advogado e professor de Direito, Tiago Tardelli. Nós temos também a participação, como vocês também já sabem, de estudantes de Direito que acompanham conosco o programa, participam fazendo perguntas para os nossos convidados. Vamos começar então com o doutor Jurandir. Boa noite, doutor Jurandir. Boa noite, Cíntia. Boa noite, telespectadores. Eu interpreto essa campanha liderada pelo PSDB, tendo à frente Aécio Neves, como uma campanha em favor da quebra da legalidade democrática. Impeachment exige fato grave, elencado na Lei 10.079 de 1950. E é necessário que esse fato grave, essa infração grave cometida pela Presidente da República, o tenha acontecido no exercício do mandato de presidente. Não há nenhum fato capaz de se subsumir a qualquer das hipóteses, são 65 hipóteses, de infração funcional atribuível em tese ao presidente ou à presidente da República. De modo que não me parece que esses movimentos de rua sejam espontâneos, já que sincronizados, e há um aparato em que se gasta muito dinheiro para organizar esses movimentos. Eu acho que também insufla esse movimento contra a presidente da República a mídia, especialmente a Rede Globo, que ao repetir diariamente 3, 4 vezes o noticiário acerca de fatos doloridos, como a questão da Petrobras, que podem ser resolvidos dentro da legalidade democrática, como estão sendo resolvidos. O Ministério Público está apurando todos esses fatos, que serão processados inicialmente pelo juiz de primeiro grau no Paraná e depois vai ensejar recurso desembocando, por último, no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a questão corrupção, desculpem, na Petrobras, essa questão está sendo resolvida pelos mecanismos previstos em lei. Não há, até o momento, nenhuma prova de envolvimento pessoal da Presidente da República. E esse movimento em favor da quebra da legalidade democrática, no qual se envolve uma parcela mínima da classe média, que sempre é sensível a tudo que lhe coloca na mídia, dos holofotes, campanhas que são inocentes, sem se aperceber que estão sendo dirigidas por outros interesses. Não me parece que até hoje o candidato senador Aécio Neves tenha se conformado em ter sido derrotado nas eleições. E a forma de compensar a sua insatisfação não resolvida seria derrubar a presidente da República. Crise econômica no país, se existir e deve existir, porque a economia no momento está crescendo, mas
nem a economia japonesa está crescendo. A Rússia está com um déficit enorme na economia. Está 0,03, salvo engano. A crise econômica é uma crise internacional. Os Estados Unidos passaram há não muito tempo uma crise econômica e nem por isso se perdeu a noção da legalidade dos Estados Unidos. A democracia precisa estar madura para suportar esses vai e vem. Se se quer uma alternância de poder, toda vez que alguém movimentar pagando uma multidão de pessoas para a rua, que se instaure o parlamentarismo, que é um regime do parlamento. Veja lá, veja lá. Quem está à testa de tudo isso? Quem está mandando? Quem aspira a derrubada realmente a presidente da República? Aqueles que serão substitutos naturais. O presidente do Senado? Acho que eu me abstenho, mas todos sabem quem é o presidente do Senado. O presidente da Câmara dos Deputados? Todos sabem quem é o atual presidente da Câmara. Nenhum tem a história da presidente Dilma, a história pessoal, de luta, de honestidade que tem a presidente Dilma. Okay. Mas sob o aspecto jurídico, estritamente jurídico... A gente volta, né? Esse assunto, né? Vamos deixar nós temos aqui os nossos colegas de debate. Lá. Queria até pedir aqui o professor Tiago para esclarecer também para os nossos alunos e para os telespectadores, né, de uma forma geral, o que de fato é um processo de impeachment, né? Como é que ele acontece, o que leva a esse processo, como é que ele é julgado, quem é que assume, essas questões assim, digamos, mais básicas, porque os nossos telespectadores, a gente também precisa se posicionar um pouco sobre isso. Ok, olá, Cíntia. Olá. Na realidade é interessante e eu creio que esse seja o cerne da questão. É se iniciar com essa parte básica. O que está ocorrendo no Brasil, tal como foi exposto pelo nosso colega e professor aqui, o que está acontecendo no Brasil é um insuflar, certo, de pessoas em manifestação. E a primeira pergunta, quando eu vi as manifestações, e fui questionado muitas vezes até por alunos, e aí, doutor Tardelli, e aí, professor, você vai para essas manifestações ou você não vai, você é a favor, é contra? Eu digo, primeiro vamos verificar se manifestação adianta ou não adianta alguma coisa. Porque o procedimento de impeachment, esse nome impeachment vem de latim, mas nós, na verdade, nós aportuguesamos um termo em inglês, mas que vem do latim, que significa, né, impedido, não é verdade? Então, o que acontece? O impeachment, se tem uma ideia, e eu gosto muito desse conceito, até, me vem à cabeça que o conceito de impeachment seria, a grosso modo, ou de maneira bem fácil, para explicitar, seria uma última garantia dentro do processo eleitoral, certo? Só que, para a população em geral, por meio desse insuflar, é repassado que o impeachment ele seria provocado por uma insatisfação do público, uma insatisfação dos eleitores, o que não é verdade. Um impeachment, tal como uma demissão dentro do... Quando a gente fala de direito administrativo com relação aos cargos públicos, o impeachment ele é uma punição em virtude ou de um crime comum ou de um crime de responsabilidade, que vai ser explicitado, e que ele demanda um processo. A partir do momento, um processo que inclusive é interessante saber que pode ser iniciado por qualquer pessoa. E uma questão interessante é que nós falamos muito de impeachment no caso da Presidente da República e esquecemos que o impeachment ele não é simplesmente para a Presidente da República. Ele afeta tanto o ministro do Supremo, ele afeta também advogado-geral da União, ele afeta... a proposta de impeachment do Toffoli agora, né? Procurador-geral, foi até exatamente. Rejeitada. Foi rejeitada porque era tão absurda, né? Tivemos já proposta de impeachment, inclusive no Brasil tivemos casos aqui, e um caso há pouco tempo, em 2011, em São Paulo também, um prefeito de uma localidade também sofreu impeachment. Então, o impeachment ele é um procedimento, certo? Na verdade, ele é um procedimento
onde vai se apurar esse crime de responsabilidade e o impeachment ele fica sendo a punição para esse procedimento. Então, você se reunir, eu até entendo, e o doutor Norberto aqui também, né, explicita muito bem isso, eu já vi ele falando sobre o tema. Constitucionalmente, nós temos direito à reunião, certo? Desde, logicamente, não atrapalhe toda a organização social, mas nós temos direito de reunião. Mas o interessante é saber que essa reunião, ela não é um direito a simplesmente ficar no mesmo lugar. Essa reunião, em tese, deveria servir a um propósito. Então, se fazer uma manifestação, onde se... Na verdade, não fazer a manifestação, mas fazer uma reunião, onde se fosse reunir provas, ou se reunir com quem teria essas provas, para demandar, aí sim, talvez embasar um processo, tudo bem. Mas a manifestação por si só, eu vejo muito como um insuflar, certo? De uma população. Né? Uma tentativa até de pauta forçar. também, né? Forçar a pauta. Exatamente. Já que hoje eu acho que o Congresso se pauta muito pela opinião pública, né? Doutor verdade. Norberto, nós já tivemos o impeachment, né, do presidente Collor e costuma-se muito associar aquele momento a esse momento, embora sejam duas situações bem diferentes, né? Não há, no próprio Procurador-Geral da República já disse, não há motivos para investigar o presidente Dilma. Por que você acha que continua se falando tanto desse assunto de impeachment? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, apesar de chegar a conclusões muito parecidas com a do Dr. Jurandir Porto, eu faço por uma linha diferente, porque eu acho muito válido o momento porque a sociedade brasileira passa de ir às ruas e se manifestar. Eu acho que isso faz parte da democracia e o Brasil tem dado demonstrações de que, apesar de ser uma democracia jovem, suporta e suportará esse momento, porque passamos, inclusive, servirá para um amadurecimento ainda maior. Então, eu acho que as vozes da rua, elas são fundamentais, principalmente para pressionar a nossa classe política, que sabidamente precisa passar por uma reciclagem urgentemente, né? Ela não tem correspondido aos anseios da sociedade, o próprio Congresso. A gente sente que não representa a sociedade pelo próprio sistema político que temos, né? Eles acabam sendo eleitos pela força do poder econômico e não pela força das suas ideias. Essa é uma realidade lamentável no país, que nós vamos ter que resolver isso com uma reforma política para que a sociedade possa realmente se sentir ali representada. A palavra impeachment também não me assusta. Eu acho que esse é um tema que pode ser discutido, é uma figura absolutamente legal. Se eventualmente tivermos que sobre isso decidir, penso que não se constituiria sequer numa quebra da ordem, da legalidade no país, tendo em vista que é uma figura legal. Então, se eventualmente surgirem situações que levem a uma decisão de se pleitear o impeachment da presidente, eu acho que isso tem que ser feito. O país tem e saberá certamente encarar esta situação, mantendo a ordem, mantendo a legalidade. O que ocorre, e como o doutor Jurandir Porto já falou, é que até o presente momento, e o impeachment, apesar de se constituir num processo de natureza política, porque ele transcorre na casa, no Congresso Nacional, ele exige questões de natureza legal. Então, não são falhas de natureza política que vão levar a esta situação. É preciso que haja, como bem colocou o professor, é preciso que haja crime de responsabilidade ou outros crimes praticados no exercício do cargo para que isso eventualmente aconteça. Isso também não é incomum no país. Só o Fernando Henrique Cardoso, contra si, teve 14 pedidos de impeachment dentro do Congresso Nacional. Nenhum vigorou. O presidente Lula também sofreu alguns pedidos de impeachment que também não prosperaram. E, portanto, eu entendo que esse não é um tema que a gente deva temer. Não precisamos temer. Agora, o que eu vejo é que a sociedade está fazendo uma confusão com a figura do recall. Porque o recall, inclusive, foi uma bandeira levantada pela ordem. Eu era presidente da seccional do Piauí, me recordo muito bem que entre 2007 e 2009, a OAB tentou criar no país a figura do recall. Mas o Congresso Nacional rechaçou a ideia, que seria o quê?
Aí sim, talvez se enquadrasse a situação atual da presidente da República, que seria aquela incapacidade de governar, ou então a inabilidade ou a falta de competência na administração pública. Aí você teria a figura do recall, que seria a substituição do administrador que não está conseguindo ou que eventualmente se mostre incapaz de atender. Mas tem até um prazo, as né? demandas. Mesmo quando tem não, na recall, verdade, essa figura não existe no Brasil. Não, mas onde ela existe, né? Nos Estados Unidos, existe né, em outros exemplo. países. São 2 anos, parece. Se você identifica a inaptidão daquele que você elegeu para administrar a coisa pública, você teria a figura do recall para a substituição. Mas nós não temos isso no Brasil. Não dá recall como terceiro turno, né? Como então, está se tentando. Exatamente. Então, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas reclamando, por exemplo, do estelionato eleitoral, né, o que se denominou no Brasil de estelionato eleitoral, que a presidente não teria cumprido aquilo que prometeu. Ou então que enganou a sociedade quando disse que não faria e agora tem que fazer. Então, isso não é razão nenhuma para a perda de mandato. E o professor Jurandir Porto colocou muito bem, nós já tivemos crises muito piores. Por exemplo, na época do Sarney, quem não lembra, a inflação chegava às estrelas. Né? Você dormia com o preço X, amanhã estava 2, 3 vezes mais elevado. E nem por isso o país foi às ruas para a substituição do presidente, porque não existe realmente essa figura. É preciso que se encontre crime. Inclusive, em relação ao impeachment que aconteceu no Brasil, tendo a OAB até mesmo um papel fundamental nesse processo, a OAB somente ingressou neste processo quando efetivamente surgiram provas, me recordo até o momento, quando a revista Veja trouxe uma entrevista do irmão do presidente confirmando que ele pessoalmente havia se beneficiado em atos de corrupção dentro do seu governo, através do seu tesoureiro de campanha à época. Então, aí sim. E hoje, da mesma forma, a OAB discute. Agora mesmo, nós nos reunimos no domingo, tivemos uma sessão extraordinária do domingo, onde o presidente Marcos Vinícius convocou todos os conselheiros federais brasileiros para discutirmos esse tema, para saber efetivamente qual era a posição da ordem nesse momento tão grave para o país. E a decisão que nós tomamos foi aquela que ele declarou ao Fantástico no domingo, onde disse claramente, não chegou até o presente momento ao conhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil qualquer fato concreto ou prova contra a presidente da República numa participação de atos que pudessem realmente ser enquadrados no artigo 85 da Constituição Federal e na lei que regulamenta a matéria. Olha, nós temos que ir para o intervalo. Na volta a gente tem as perguntas de vocês aqui para os nossos convidados. Continuamos, é claro, tratando do tema impeachment na Constituição brasileira. Até já.